O professor João nos falou na aula anterior que o pensamento baseado no senso comum é uma forma de interpretar a realidade. Quando nós pensamos em senso comum, não vamos pensar no seu lado depreciativo, negativo, menosprezado. Muito pelo contrário, o senso comum é uma maneira interessante de observar a realidade. O que temos que fazer é ir além do senso comum através de um estudo mais concreto. O processo de intuição e a interpretação dos sinais foram muito usados na antiguidade como forma de interpretar a realidade. O processo de intuição para os pensadores antigos traduz-se na linguagem dos sinais. Intuir é ler os sinais e não deixa de ser, dessa maneira, uma forma de processar o conhecimento. O professor apresentou 4 situações que envolvem formas de raciocínio: o carro, o quebra-cabeças, o xadrez e uma pegadinha com baralho. Estas 4 situações nos fazem tirar uma conclusão. Quando existe um problema, iniciamos o processo do pensar. E que quem não vê um problema, não pensa. Boa aula! Quando plantares para 1 ano, semeia 1 grão. Quando plantares para 1 década, planta uma árvore. Quando plantares para a vida, educa um homem. Provérbio oriental. Olá, meus amigos, minhas amigas. Na aula anterior, iniciamos um estudo sobre o processo de conhecimento que nós chamamos de intuição. E coloquei para vocês 4 situações que envolvem maneiras diferentes de pensar e que intuitivamente podemos encontrar algumas soluções para esses problemas. O primeiro foi o problema do carro. Parou na estrada, como é que nós vamos consertar tudo isso? E concluímos que nós pensamos à medida que nós temos um problema. Surgindo o problema, temos a oportunidade de pensar. E concluímos também que quem não quer trabalhar com um problema acaba perdendo a oportunidade de pensar. E que os problemas surgem sempre quando existe um desconcerto nas coisas, quando as coisas não funcionam bem. Veja, por exemplo, você agora. Está tudo bem com você, sua saúde está ótima, o sapato não está apertando, nem a sua roupa está apertando, você está confortável, mas vai que de repente surge, por exemplo, uma dor de barriga. O que você faz? Um chazinho de camomila, um chazinho aqui, alguém sugere um outro chazinho, você tenta todas essas coisas. Mas chega um momento que a dor de barriga está insuportável. O que você faz? Você vai procurar alguém que possa lhe ajudar, um médico, por exemplo. Você chega para ele e diz: doutor, pelo amor de Deus, me ajude, que a coisa está feia. Está tudo empedrado aqui, eu não vou ao banheiro faz uns 2 dias. Está difícil, a situação está complicada, pelo amor de Deus, me ajude. O que o médico faz? Ele analisa o modelo de funcionamento do aparelho digestório que ele tem, porque ele estudou para isso, com análise sobre o seu aparelho digestório. Ele também sabe, porque estudou, de que todo aquele aparelho é como se fosse uma série de encanamentos e de que alguma coisa deve estar obstruindo aquilo. Antigamente, até para resolver esse problema, as pessoas tomavam um purgante, para limpar todo o encanamento. O que significa essa situação até um pouco engraçada, esdrúxula?
que o médico também tem um modelo, e hoje em dia, é claro que com o avanço da medicina, ele não vai lhe dar um purgante, um laxativo, mas ele vai solucionar de uma outra maneira. Mas isso nos mostra que sempre quando temos um problema, nós vamos buscar uma solução, sempre partindo do modelo ideal que nós temos. Essa é a situação do carro. Mas eu coloquei para vocês também outras situações, lembram-se a situação do xadrez, a situação do quebra-cabeças e uma pegadinha de baralho. Vamos tentar resolver esses problemas agora. E o primeiro problema que nós vamos tentar resolver, porque nós pensamos sobre ele, é a situação do jogo de xadrez. Vamos imaginar que você conheça alguma coisa sobre isso, mas quer saber muito mais, quer saber como é que se joga este jogo. Você pode inicialmente perceber que as peças estão colocadas numa determinada ordem. Já existe esse princípio básico. Agora, é preciso descobrir nesse jogo qual é a lógica deste jogo. Você pode inicialmente partir da observação. Você vai observar como que aqueles dois jogadores estão atuando, estão mexendo as peças. Você pode, dessa maneira, intuir muita coisa. Você pode perceber, por exemplo, que algumas peças sempre movem-se numa determinada condição e outras peças não. Agora, será que simplesmente observando, só a observação, vai lhe dar condições para você entender a lógica deste jogo? A observação, ela sugere muita coisa. Ela sugere, por exemplo, como as peças se movem, mas ainda falta entender a lógica do jogo. Porque você pode observar, por exemplo, comparado com um jogo de damas que você conhece, no jogo de damas existe uma eliminação quase que completa de todas as peças. E aqui você percebe que as pessoas que estão jogando ganham o jogo, ora com muitas peças no tabuleiro, ora com menos peças no tabuleiro. Então, a observação não me dá condições para entender a total lógica do jogo. Aí eu posso usar a imaginação. Vou imaginar como deva ser o final disso ou não. No entanto, sem que alguém venha me explicar esse jogo, isto é, sem que alguém venha me mostrar a construção desse jogo, eu não vou poder saber toda a sua dimensão lógica. Então, para resolver o problema do xadrez, eu preciso entender a lógica desse jogo. E é preciso que eu vá construindo esta lógica sobre as determinadas regras que aqui estão. É dessa maneira que eu vou poder resolver o problema do xadrez. Temos um outro problema ainda para resolver, o jogo de quebra-cabeças. Inicialmente, a observação vai lhe dizer que existe uma desordem neste jogo. Perceba que neste momento, ao contrário do carro, de uma outra situação, você não tem agora o modelo. Você não tem qual é a figura, que é o modelo que você deve montar. Então você observa que existe aqui uma desordem. Então o critério para resolver esse problema é criar uma ordem. Como que eu vou criar uma ordem? Assim, a observação pode me dizer, eu vou intuir que eu posso colocar uma ordem nesse jogo, por exemplo, separando as peças que são de determinadas cores, vou separar num lado só, aqui o amarelo com o vermelho, aqui eu tenho cores mais verdes, que podem me indicar um fundo de uma paisagem, de um gramado. Eu também observo que eu tenho letras que eu posso separar e depois começar a montar esse quebra-cabeças. O que eu estou colocando agora, nessa aparente desordem, uma ordem. Veja que ninguém precisa me dizer isso. Eu posso intuir que desta maneira, colocando uma ordem nesse jogo, eu posso resolver esse problema. Né? Então a solução para esse problema é eu colocar essa condição, de eu estabelecer uma ordem e resolver esse problema muito mais facilmente. E até é um prazer muito grande montar.
O último problema para resolvermos, então, é esta brincadeira com o baralho. Vamos nos lembrar da situação. Observe que eu tenho aqui as cartas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O valete vale 11, a dama vale 12. Observe e escolha uma carta. Já escolheu? Pois bem, agora eu vou bater nas cartas. A partir do número que você escolheu, você vai contando sempre um a mais e até chegar o 20. Quando você chegar no 20, eu estarei com o dedo na carta que você escolheu. Por exemplo, se você escolheu o número 3, quando eu der a primeira batida, você conta 4. Eu dou a segunda batida, você conta 5, depois 6, e assim você vai contando 18, 19, 20. Quando você chegar no 20, eu estarei com o dedo na sua carta. Não tem erro. Vamos lá? Escolheu a sua carta, que eu vou começar o jogo. Atenção! Viu? Acertei. Eu sou um grande mágico, eu sou infalível, não tem erro. Eu fiz tudo certo. Pode ser que você não tenha contado direito. Muito bem. Qual é a lógica disso aí, né? Onde que está a solução para esse problema? Para resolver esse problema, nós temos que encontrar uma condição. Isto é um raciocínio matemático. Você escolheu um número, eu bati 7 vezes aleatoriamente e depois eu fiz uma outra contagem. Tudo é um processo lógico. Por exemplo, se você escolheu o número 3, eu bati mais 7 vezes aleatoriamente, são 10. Depois eu começo a fazer o raciocínio da condição. Começo a contar da dama para trás, 3 mais 7, 10. Eu vou contar mais 10 vezes até chegar no 3. Quer ver? Observe o baralho. Vamos supor que você escolheu o número 3. Quer ver? Vou bater 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você já chegou no 10. Agora eu vou contar aqui a partir da dama. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No 3 não tem erro. Você quer certamente saber qual é o segredinho para usar isso na sua família, com seus filhos, no escritório. Então é o seguinte, você pede que a pessoa escolha uma carta e que ela conte a partir daquilo. E depois você conta mais 7 vezes aleatoriamente, só para disfarçar, para enganar. A 8ª vez você coloca o dedo na dama e começa a contar de trás para frente no sentido anti-horário. Sempre vai dar certo. Porque o número escolhido mais 7 vezes, mais a condição estabelecida da dama para trás, sempre dá o número 20. Esta é a condição para resolver esse problema lógico. Muito bem, meus amigos, o que eu quis demonstrar com essas brincadeiras simples foi que, através da intuição, com mais o raciocínio lógico, nós conseguimos resolver muitas situações do nosso dia a dia. E podemos concluir agora, de uma maneira geral, esse assunto de que sempre quando temos um problema, começamos a pensar. Quando não temos o problema, não precisamos pensar. Aí simplesmente usufruímos da condição. Se o meu sapato não aperta, usufruo a condição, o conforto dele. Se o meu carro está tudo bem, eu usufruo a paisagem, a companhia agradável, né? A segunda situação, eu começo a pensar sempre quando existe uma ação interrompida. Aí o que eu faço? Eu faço com que o problema faça eu tomar consciência de alguma coisa. A resposta imediata é uma tomada de consciência. E, por fim, nós sempre nos perguntamos, quando estamos analisando um problema, por onde começar? Por onde começar a resolver um problema? Aí eu vou colocar a seguinte situação para responder essa pergunta. Vamos imaginar que você esteja passeando no meio do mato, você seja um escoteiro, todos os seus amigos foram embora e você está perdido. Por onde começar a resolver esse problema? A solução para isso é encontrar o ideal, isto é, o caminho para casa.
Se você tiver um mapa, se tiver uma bússola, você pode encontrar a solução. Ou você também pode sentar, chorar, gritar e esperar por socorro. No entanto, é mais óbvio pensar sobre o problema. E o pensar é encontrar um caminho. Assim as ciências funcionam. Quando elas querem resolver um problema, o processo científico é buscar um caminho, o que nós chamamos de método. Ele vai nos ajudar a resolver os problemas que nós encontramos todos na nossa vida. Enfim, este é o procedimento quando nós falamos de juízos intuitivos. E quando falamos isso, nós sempre acabamos relacionando com o pensamento, com o conhecimento. E agora, cabe aqui uma pergunta muito interessante. As pessoas podem usar o conhecimento como forma de poder? As pessoas podem usar o conhecimento para deter o poder nas suas mãos? É claro que nós vamos concluir imediatamente que o conhecimento é uma forma de poder muito grande. E que é preciso pensar sobre isso para poder enfrentar. Existem pessoas que se apropriam, dominam o conhecimento só para si, e isso se torna uma arma para oprimir os outros. Existem grupos de pessoas, existem governos que se apropriam, tomam conta do conhecimento só para si e usam isso como uma forma para oprimir as pessoas. Por exemplo, não dando acesso ao conhecimento, não permitindo que as pessoas mais simples possam também dominar esse conhecimento. Para analisar essa situação, eu vou relatar aqui uma história que o filósofo Rubem Alves gosta muito de citar nos seus livros, que é a história do galo. Então vamos imaginar a seguinte cena: uma fazenda onde hajam vários animais. Mas o que mais nos interessa é o galinheiro. Pois ali, toda manhã, o galo, o chefe do galinheiro, sai do seu puleiro, sobe lá do morom de cerca, enche os pulmões, estufa o peito e solta o seu grito. Cocoricó. Foi a ordem para o sol nascer. Porque este é o conhecimento que existe naquele galinheiro. O galo é aquele que faz o sol nascer. Os outros animais ficam extasiados. Como o galo tem esse poder, esse conhecimento tão forte, de com um simples grito fazer o sol nascer. Então isto é comum para todos os animais. O galo tem este poder de fazer o sol nascer. Isso não acontece só naquele galinheiro, acontece em todos os galinheiros de todas as fazendas, de todos os sítios da região e de todo lugar do mundo. Sempre com o grito do galo, o sol nasce. Às vezes os galos se reúnem para fazer uma convenção de galos, para fazer uma reunião, e o primeiro problema a ser resolvido é este. Qual é o melhor canto de galo? Qual deve ser a partitura? Qual deve ser a música? Como deve ser a entonação melhor? E os galos, aí acontece realmente uma briga de galo. Brigam cada um dizendo que a sua partitura é a melhor, dizendo que a sua música é melhor, que a entonação do seu canto é melhor do que os outros. Essa é a primeira situação, a briga para saber qual é o melhor canto. A outra situação é dentro do galinheiro. Os galos mais jovens já iniciam o processo para aprender a serem futuros cantadores para fazer o sol nascer. Como são jovens, eles querem criar cantos diferentes, querem criar situações, novas partituras. Aí não pode. Tem que ser sempre a partitura do galo-chefe. Por quê? Porque assim foi com o avô do galo, assim foi com o bisavô do galo e assim por diante. Sempre o mesmo canto de galo. E os mais jovens têm que se submeter a isso. Porque se resolverem fazer uma revolução, querendo uma nova partitura, o que acontece? Podem ser presos dentro do galinheiro, ou até uma pena muito mais terrível, que é ir para a panela do fazendeiro mais cedo do que devia.
A terceira situação é de que nesta briga de galo acontece porque eles não percebem que existem também diferentes tipos de galo. Existe o galo garnizé, que canta um pouquinho mais fino do que os outros, mas também faz o sol nascer. Existe o galo carijó, o galo de pescoço pelado, o galo de crista vermelha, o galo caipira, o galo índio. São vários tipos de galo e, obviamente, cantos diferentes de galo. No entanto, uma situação aconteceu no galinheiro que fez mudar todo o esquema daquela sociedade. Numa manhã, o galo, quando acordou, teve uma surpresa muito grande. Olhou para fora e viu que o dia já estava bem claro. O seu despertador não funcionou. O sol já estava lá em cima, bonito, quente, majestoso, iluminando toda a fazenda. E as galinhas e os outros animais, todos esperando, porque ninguém estava entendendo como que o sol nasceu sem o canto do galo. Imaginem a situação, que desespero não deve ter batido no peito do galo, porque ele também descobriu de que o seu canto não fazia o sol nascer, que o sol nasce independente do canto do galo. Todo mundo percebeu, ficou feliz de uma certa maneira, outros decepcionados, mas a depressão do galo foi muito maior. Ficou dias e dias preso no galinheiro, sem coragem para sair. Até que um dia, já deprimido, quase que tentou o suicídio, foi procurar ajuda. Foi procurar uma coruja. Ela, a sábia, por isso que até a coruja é o símbolo da filosofia. E a coruja, em toda a sua sabedoria, disse simplesmente para o galo: por que você não joga o teu despertador fora? O galo nem entendeu essa situação. Parece que a coruja está ridicularizando, tirando sarro dele. Jogar o despertador fora? O que significa isso? No caminho para casa, ele foi remoendo essa situação. Jogar o despertador fora. O que significa isso? Na manhã seguinte, todos os animais se surpreenderam quando viram o galo no morão de cerca cantando. Todos os animais chegaram para ele e disseram assim: galo, pode parar, o que é isso? Não adianta você cantar, todos nós sabemos agora que não é por causa do seu canto que o sol nasce. E ele disse: eu também sei, mas agora eu não canto mais para o sol nascer. Agora eu canto porque o sol vai nascer. Agora eu virei poeta. As histórias não existem, não são contadas para serem explicadas, mas para serem interpretadas. E a interpretação dessa história nós vamos fazer num outro momento. Agora nós vamos fazer um intervalo para tomarmos um gostoso cafezinho. E já voltamos. Pois então, agora, meus amigos, nós vamos iniciar um novo estudo dentro da filosofia que interessa muito a ela, não somente a ela, mas todas as outras ciências, que é o ser humano. Vamos partir da análise do que as pessoas falam sobre o homem. Nós ouvimos situações assim, por exemplo: ô menino, seja mais homem. Ou, em algumas outras situações, ouvimos dizer: este sim é um homem de palavra. Ou, em outra situação, alguém dizer assim: você não foi homem suficiente. Em algumas outras situações, nós podemos até ouvir alguém dizer o seguinte: nossa, isso parece um bicho, nem parece que é um homem. Isso se, quando a pessoa diz isso, nós vamos subentender que ela entenda qual que é a diferença entre um homem e um animal. Ou também ouvimos situações assim: não adianta você mudar, essas coisas existem desde que o homem é homem. E dizem isso
como entendendo que a natureza humana seja imutável, não mude nunca. Outras situações, dizemos que o homem sem Deus não é nada, para justificar a crença na fé. Outras situações, nós podemos dizer, não adianta lutar contra o destino. O homem sempre foi igual, subentendendo dessa maneira que o homem não tem liberdade. E por fim, numa outra situação, nós ouvimos dizer assim, cuidado, a ocasião é que faz o ladrão. Entendendo dessa maneira que a natureza humana é má. No entanto, qual é a situação real? Qual é a situação do ser humano? Em que condições nós vamos poder especificar o que é o homem? É claro que para ajudar sempre nesta análise, nós sempre fazemos uma relação com os animais. Qual a relação que existe entre o homem e o animal? Perceba agora naquele item que vai aparecer agora na sua tela, a seguinte situação: homem, natureza, animal. Percebam que a natureza está ali ligando o homem com o animal. O homem também tem a sua natureza e também está relacionado com a natureza. O animal também tem a sua natureza e se relaciona com a natureza. O que nós percebemos é que os animais têm uma harmonia muito plena com a natureza. O animal segue as suas características específicas segundo o que a natureza lhe deu. Quando nós pensamos sempre sobre os animais, sempre vamos entender de que eles seguem um rígido código de leis, biologicamente determinados. Se o animal tem esse determinismo biológico, isto é, o seu corpo é que determina as suas ações, nós até podemos prever as ações que os animais podem ter, porque existe neles como que um determinismo. Tudo está indicando ele a agir dessa maneira. É claro que os animais também têm uma escala zoológica, eles também ocupam diferentes funções nessas escalas. Poderíamos comparar, por exemplo, um inseto com um mamífero. No inseto existe essa rigidez desse determinismo biológico muito mais forte, muito mais instintiva. Lembram-se algumas aulas anteriores que eu contei a história da vespinha que vai buscar, coloca os ovos no buraquinho do toco de uma árvore e vai buscar uma aranha para alimentá-la? Né? Ela é determinada biologicamente. As larvas irão nascer e irão virar abelhinhas que irão fazer sempre as mesmas coisas. Já com um mamífero que ocupa uma posição diferente nessa escala, ele, além desse instinto que ele tem uma certa aprendizagem, ele tem uma aquisição de alguns conhecimentos pela prática que ele tem. Isso demonstra que algumas ações suas podem ser imprevisíveis. Nessa escala, do inseto com o mamífero, nós percebemos isso. Aí vamos entender o quê? Qual que é a relação que existe entre o animal e a inteligência? Podemos dizer que o animal é inteligente? O que é ser inteligente? Claro que alguns animais que ocupam uma escala superior, são animais superiores, eles conseguem resolver problemas, conseguem encontrar soluções e com isso aprendem. Vejam, por exemplo, o exemplo do nosso cão, que aprende determinadas situações. No entanto, essa inteligência que nós vamos colocar, que existe para o animal, é uma inteligência concreta. Isto é, o animal analisa a situação para responder imediatamente uma solução. Existem muitas situações, muitas experiências feitas pelos cientistas com esse tipo de aprendizagem dos animais. Por exemplo, colocam macacos numa jaula, uma fruta no alto dela e alguns bambus. Com o passar do tempo, os macacos aprendem a unir um bambu no outro para cutucar a fruta e poder alimentar-se. E assim outras experiências. No entanto, essa inteligência do animal é concreta, é para resolver esta experiência. O animal não parte disso para fazer uma outra construção.
não parte disso para poder, por exemplo, fugir da jaula ou criar um instrumento para manipular e criar ferramentas. Não, como é uma inteligência concreta, é para resolver esta situação somente. É interessante analisar essa questão dos animais, porque sempre nós vamos entender que a diferença básica entre o animal e o homem é que o homem transforma a natureza. Nós chamamos isso de cultura. Como os animais têm essa situação concreta, eles não têm cultura. Eles não têm uma história para contar, a não ser aquilo que a natureza lhe deu, o seu determinismo biológico, que são as coisas simplesmente que vão acontecer na sua vida. O homem, pelo contrário, usa do seu expediente racional para controlar a natureza e, com isso, produzir cultura. Isso basicamente determina essa questão da diferença entre o homem e o animal. O animal, ele está preso à sua experiência. Ele não se aperfeiçoa, ele não cria novas condições. Se não cria novas condições, ele não está criando cultura. Claro que quando nós olhamos a natureza, nós observamos coisas lindíssimas, né? E fazemos perguntas de como os animais conseguiram chegar a isso. Como que os animais, os castores, por exemplo, constroem as represas dos rios tão bem feitas? Como é que as abelhas constroem uma colmeia tão bem organizada? Qual é a organização? Como cada um sabe qual é a sua função? Como que acontece a construção de um formigueiro? E a casinha do João de Barro? São situações que nos fazem perguntar como que tudo isso acontece. Só que nisso tudo não tem cultura. Porque os castores aprenderam a cercar os rios para construir as represas há muito tempo atrás e vão continuar sempre fazendo a mesma coisa. Nenhum castor imaginou uma represa com 2 andares, né? Nós nos surpreendemos com a construção da casinha do João de Barro, lá no alto da paineira, ou do poste de luz, mas nunca nós vamos ver um tipo diferente de casinha de João de Barro. Né? Não vamos ver um condomínio de João de Barros. Né? Não vamos ver uma casinha com uma outra pintura, por exemplo. É sempre a mesma. As abelhas continuam sempre a fazer as mesmas coisas. A organização do formigueiro é sempre a mesma. Já ouviram em algum formigueiro as formigas realizarem uma revolução contra o trabalho penoso que elas têm que fazer todo dia? Nunca vamos ver uma revolução contra a rainha do formigueiro ou da colmeia de abelhas. Significa que os animais têm essa inteligência concreta, não produzem história, não produzem cultura. Esta é uma característica dos homens. Os animais conseguem se adaptar a uma situação física. Por exemplo, se adaptam por causa do seu corpo. Tem um dente mais afiado do que os outros, ou tem um poder das suas asas, alguns têm um poder de salto maior que os outros têm uma força da mandíbula, e assim vai. Cada um tem uma característica. Isso significa de que o animal é corpo. Já o homem tem um corpo. Por quê? Nós podemos usar o nosso corpo para uma determinada função. Alguma característica que os geneticistas até não entendem, de que todo ser humano também nasce como um animal. O que o faz tornar-se diferente? Entra aí a questão da educação. Todo ser humano, quando chega perto de uma criança, está ensinando a ela, não somente um padrão de comportamento, mas algo muito mais, a agir com valores, com crenças, com diferentes situações. Essa transmissão de conhecimentos que se dá através da educação é diferente daquela que acontece nos animais. Lá é uma transmissão biológica, aqui existe uma transmissão de cultura. Os geneticistas não entendem como isso acontece, porque isso é um processo do controle que as pessoas fazem ao viverem em sociedade. Pois bem, meus amigos, esse estudo sobre o ser humano nós vamos aprofundar ainda mais na próxima aula.
No entanto, agora eu gostaria de deixar para vocês algumas dicas de estudo. A primeira dica que eu gostaria de indicar a você, e isso existe bastante nos livros, existe uma bibliografia abundante sobre isso, é você estudar algumas coisas sobre os animais e qual é a característica que os diferencia do ser humano. Como que o comportamento deles pode ser diferente. Qual a diferença entre o homem e o animal? Essa é a primeira dica de estudo. A segunda, eu quero agora que você tenha na sua mente a história do galo. E tente comparar essa historinha do galo com a situação da sociedade, com a situação do conhecimento. Analise qual é a postura e que conclusões você pode tirar da história do galo. Eu não sei se você se convenceu dessa história ou não, mas ela particularmente para mim sempre foi muito importante, porque ao ouvir o canto do galo, eu começo a perceber, a analisar as verdades que são contadas. O galo é o que faz o sol nascer. Analisar isso, mas principalmente acabei virando um poeta. Canto agora não para o sol nascer, mas porque o sol vai nascer. E porque você está aí estudando por que o galo faz o sol nascer, é que você também pode virar um poeta. Com esse desejo, mando para você um grande e forte abraço e até a próxima aula. O professor João nos mostrou na aula de hoje que o pensamento intuitivo interpreta a realidade. O processo intuitivo, o senso comum, também é uma forma de eu interpretar a realidade, de também eu conhecer as coisas. Vimos que acreditar que o conhecimento é inquestionável é o mesmo que acreditar que é o canto do galo que faz o sol nascer. Essa história que nós ouvimos do galo vai nos ensinar que existem verdades para serem questionadas. Este é o processo, este é o caminho que o filósofo gosta de percorrer. O professor nos disse que conhecer o homem, seus limites e capacidades é buscar o princípio que rege e transforma a Terra. O ser humano tem essa capacidade de transformar a natureza produzindo cultura. Desde que o homem é homem e desde que existem as coisas da natureza, o homem é capaz de, com suas ações, criar ferramentas, criar símbolos para transformar a natureza.